Para comentar a atualidade, contamos, como é habitual, às terças-feiras, com a presença de Jorge Neto. Jorge Neto, Bom bom dia, dia, Catarina. obrigada pela sua presença aqui no Primeira Hora. Vamos falar, inevitavelmente, desta demissão, desta saída de Mário Monti, que está a deixar os mercados nervosos. É uma saída que era esperada, só que foi antecipada. Sabia-se que Mário Monti não iria continuar, que em abril teríamos eleições em Itália, mas, pelos vistos, as eleições vão ser antecipadas 2 meses, porque, surpreendentemente, Berlusconi tirou o tapete a Mário Monti, numa iniciativa que se presume que tenha como objetivo regressar ao poder, o que me parece cada vez mais uma miragem, dada, enfim, o manifesto desastre que foi a passagem, sobretudo a última passagem de Berlusconi pelo poder. Mas em política morre-se muitas vezes, como dizia Churchill, e, portanto, dizer desde já que Berlusconi não tem qualquer chance de regressar ao poder é, porventura, prematuro e errado. De qualquer forma, esta situação é grave na medida em que causa enorme preocupação na Europa face ao rigor e à exigência que Mário Monti tinha colocado na política económica italiana, designadamente com as medidas de austeridade que adotou, nas reformas que iniciou, e isto cria, de facto, o risco de contágio relativamente a outros países. Vimos desde logo a Espanha e Luís de Guindos, o Ministro da Economia, a suscitar a questão do efeito dominó, da instabilidade em Itália, e obviamente países ainda mais vulneráveis, como é o caso de Portugal, ou até mesmo a Grécia, não deixarão também de sofrer se efetivamente a situação de Itália tiver como consequência uma vulnerabilidade ainda maior do euro. Hoje, no Económico, temos um artigo de Wolfgang Munchau, do Financial Times, que diz que a Itália corre o risco de ser empurrada para uma situação perto da Grécia. Vemos Portugal mais perto que isso possa acontecer, mas vermos um país como a Itália já a ser classificado desta forma é mais assustador. É mais assustador porque a Itália é um dos maiores países da zona euro, salvo erro, o quarto, tem um peso significativo do ponto de vista da economia europeia, e se efetivamente entrar numa situação próxima daquela em que estão os países hoje sob intervenção, isso pode de facto ser o princípio do fim, e aí não de uma forma retórica, mas de uma forma real, do euro. E, portanto, o Wolfgang Schäuble, o que está neste momento a suscitar, e ele costuma ser muito acutilante nas afirmações que faz, é que a situação da Grécia, a situação da Itália tem que ser vista com uma preocupação acrescida relativamente àquilo que é hoje a situação da Grécia. E efetivamente penso que Schäuble tem razão. Se este mesmo cenário se desenhar em Portugal de eleições antecipadas, corremos o risco de uma crise política mais agravada, ou já estamos a caminhar para isso? Eu espero que essa situação não ocorra em Portugal, porque, independentemente, enfim, da política do governo não poder não ser, como de facto não é manifestamente popular, independentemente dos erros que possa ter cometido, e sem dúvida que tem cometido muitos, nomeadamente erros de estratégia e erros de comunicação, o facto é que, do ponto de vista da imagem internacional, Portugal precisa de estabilidade, e os nossos criadores querem estabilidade política em Portugal. E, portanto, ter eleições antecipadas em Portugal seria, a meu ver, catastrófico para essa imagem dos criadores internacionais, e seria, naturalmente, muito negativo para o país. Agora, o que penso é que, mantendo a estabilidade política que se deseja, é também imperioso que se exija mais rigor, mais rumo, mais norte na condução das políticas públicas, o que efetivamente não tem acontecido até hoje, mas eu espero que efetivamente haja possibilidade de corrigir o tiro e de acertar o passo. Itália como Portugal gozam de maior credibilidade e de maior apoio internacional, externo, neste caso, do que popularidade interna. E Mário Monti sentiu isso, a austeridade já lhe estava a causar muitos incómodos. Pois, eu penso que Mário Monti tomou as medidas certas para um país que estava numa situação de descalabro absoluto. Enfim, não nos esqueçamos do que aconteceu, de facto, na fase final de Berlusconi. Era o descontrole completo do ponto de vista das políticas públicas, para além da erosão da imagem do próprio governo e da credibilidade do governo. Penso que Mário Monti retomou, conseguiu recuperar a credibilidade de Itália face aos parceiros internacionais, nomeadamente ao euro. Foi muito elogiado por isso, tomou medidas naturalmente duras, medidas de austeridade, que obviamente não foram populares, mas incitou reformas absolutamente essenciais no domínio laboral, no domínio social, no domínio económico,
reformas importantes que estão no seu início, ainda não surtiram efeito, mas que naturalmente geraram impopularidade. Agora, substituir essas reformas novamente por demagogia e populismo, penso que não leva a lado nenhum. Enfim, e eu espero efetivamente que as eleições em Itália possam, de facto, levar ao poder alguém que tenha sentido de Estado e de responsabilidade e que possa dar continuidade àquilo que, a meu ver, foi uma política de salvação nacional, que foi aquela que foi conduzida por Mário Monti até hoje. E seguramente que Mário Monti, se candidatar, que é uma hipótese que não está posta de parte, porventura terá possibilidades também de dar continuidade às suas próprias políticas, mas se isso não acontecer, não tenho a menor dúvida que ele terá um futuro risonho à frente de uma grande instituição internacional, designadamente, como se fala, e com alguma insistência, como sucessor de Durão Barroso na Comissão Europeia, como futuro Presidente da Comissão Europeia. Esta estabilidade em Itália é uma inevitabilidade própria de um governo de salvação nacional ou é um ponto que a Europa, no seu conjunto, deve tomar em consideração para se reorganizar? Eu penso que a questão da Itália tem que ser vista um pouco à luz da história. E a Itália foi desde sempre um país muito instável do ponto de vista político. Enfim, nos últimos 40 ou 50 anos, enfim, sobretudo no pós-guerra, a Itália viveu sempre em quase estado de tensão comatosa entre a esquerda e a direita, na altura o Partido Comunista e o Partido da Democracia Cristã. Portanto, há uma instabilidade que é genética do sistema político italiano, não nos esqueçamos disso. Mas há também a crescer a isso uma situação hoje muito mais vulnerável que decorre da integração da Itália na zona euro, do seu peso específico nessa zona euro e do efeito de contágio que, de facto, qualquer instabilidade interna em Itália hoje provoca no exterior. E, portanto, a situação hoje é bem mais grave do que era no passado, porque ela não é exclusivamente interna, é uma situação que afeta a zona euro, afeta a Europa e, vejamos, até a própria Bolsa de Wall Street está hoje preocupada com a admissão de Mário Monti. E, portanto, tem um efeito global, à escala global, esta situação interna e tem que ser vista com séria preocupação. Acredita que amanhã, na reunião do Ecofin e nos dias que se seguem na Cimeira dos Chefes de Estado, este vai certamente ser um dos temas em cima da mesa. Vai-se fazer qualquer coisa de definitivo na Europa? A União Bancária, por exemplo, está num impasse? Está num impasse, mas a Europa, como dizia um dos seus fundadores, Jean Monnet, é uma Europa que se faz com pequenos passos e, portanto, a construção é uma construção lenta, com avanço e recuos, mas passo a passo e pequenos passos. E, portanto, o que está a ser feito a nível da União Bancária, a meu ver, também está nesse trilho, nessa senda histórica da União Europeia. Avanços, recuos. Percebe-se que há ali uma certa reação da Alemanha relativamente a um aprofundamento, enfim, da União Bancária, nomeadamente da supervisão, tem a ver também com as suas pequenas caixas, os Landesbank alemães, que obviamente a Alemanha também não quer que fiquem sob esse controle da supervisão europeia. Percebe-se que há resistências de outros países que não querem perder essa soberania, digamos, relativamente às suas gestões financeiras e, portanto, isto coloca algumas tensões, alguns choques e explica porque é que não se avançou tão rápido quanto seria desejável. Mas eu creio que essa evolução é inexorável e que vai acontecer mais cedo ou mais tarde e, portanto, acredito que na reunião do Ecofin que precede o Conselho Europeu sejam dados novos passos nesse sentido. Quanto ao Conselho Europeu propriamente dito, é óbvio que a questão da Itália será, a meu ver, a questão central, a necessidade de reforçar a união dos países do euro, a própria declaração feita por Durão Barroso na atribuição do Prémio Nobel em Oslo, dando enfoque particular à questão do euro, a dizer que defenderiam à outrance o euro como sendo um símbolo da estabilidade e da Europa, é um sinal claro, de facto, que o que vai estar no centro das atenções vai ser a questão italiana e a necessidade de tomar as necessárias medidas para evitar esse efeito de contágio, esse efeito dominó que hoje tantos temem relativamente à evolução da situação italiana. E desviam-se desta forma os holofotes em relação a Portugal e à possibilidade de ter de pedir ou querer pedir as mesmas condições do que a Grécia? Penso que de alguma forma aliviar a pressão sobre Portugal, porque Portugal está a fazer o seu caminho, um caminho difícil, doloroso, também não isento de riscos, mas obviamente que a situação da Itália é bem mais preocupante que aquela que ocorre em Portugal e, portanto, Portugal vai deixar de ser, digamos, o centro das atenções nos tempos mais próximos, não tenho sobre isso a menor dúvida, o que não deixa de ser mau para nós. Jorge Neto, muito obrigada pelo seu comentário aqui no Primeira Hora. Muito obrigado.